Aleluia. Vamos se sentar, meu irmão. Já ficamos tempo demais em pé, né? Na minha terra, Júnior, tem um ditado que diz que o boi sonso que arromba a cerca. Quem olha assim não dá nada, né? E hoje eu passei o dia inteiro falando assim: Deus envia servos e servas que preguem a tua palavra, que sejam evangelistas, que sejam ceifeiros. Já estava aqui. Deus vai te usar muito, sem demagogia, sem querer te exaltar, mas Deus vai te usar muito. É na simplicidade que Ele faz isso. Fora daqui, eu sou uma pessoa muito tímida. Para mim, me soltar com alguém tem que ser alguém muito bem conhecido. Que Deus continue derramando o bálsamo dele sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, e que vocês verdadeiramente encontrem aquilo que têm buscado no Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 1. Hoje, Santa Ceia do Senhor. E nada melhor do que falar daquele que nos amou. Eu sempre questionei a Deus: por que Ele não me resgatou antes? Por que Ele não me levou para a presença dEle antes? Às vezes Deus deixa a gente passar por situações da nossa vida para que nós possamos ser capacitados para ajudar outras pessoas. Tudo que eu sou, toda experiência que eu tenho fora da religiosidade, eu aprendi no mundo. Mas em Deus eu aprendi a me curvar diante dele. Eu era uma pessoa que tinha um pouco de conhecimento, mas era muito soberbo, muito arrogante, me achava demais. E aí Deus pegou o barro e moeu até virar pó. Aí Ele jogou água e sovou. Ele ainda está construindo, moldando. O dia que estiver pronto, Ele leva a glória. Todos nós estamos sendo moldados. Às vezes você não entende o que você tem passado, o que você tem vivido. Saiba que Deus tem o controle e o domínio de toda a situação. Continue confiando em Deus. Continue crendo que Ele é com você. E lá na frente você vai ver que você só suportou, só aguentou, porque Deus está presente na sua vida. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 17. Eu fiz 2 óculos. Tinha uma tal da promoção lá e eu ganhava mais um tanto a mais e ganhava outro. Eu acho que esse aqui é para azarolho, porque não é possível. Eu olho aqui para minha vida, é extra gigante e eu não consigo enxergar mesmo. O outro estava endireitando meu olho. Agora eu falei, vou usar o outro, né? Porque usar só um só, daqui um dia estraga. Coloquei esse daqui, meu Deus do céu, devia ter ficado com o outro. Não estou conseguindo enxergar a Bíblia. Mas o tema da mensagem de hoje é: por que cruz? Por que a cruz? Alguém sabe me explicar? Por que cruz?
na vida do cristão? Por que Jesus Cristo escolheu a cruz? Por que os apóstolos escolheram a cruz? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 17. A palavra de Deus começa assim: portanto, Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria desse mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. O que a cruz representa para mim e para você? Você consegue responder isso dentro do teu coração? O que você lembra ao ver uma cruz? Eu não estou falando daquela cruz que a gente, ao entrar em alguns departamentos aí, vemos um Cristo todo machucado. Não, eu estou falando do símbolo cruz. Porque o Cristo que eu creio não está mais na cruz. Ele se sacrificou na cruz, mas ele não está mais na cruz. Ele está aguardando o momento certo para buscar a igreja dele. O que essa cruz representa para você? O que há de diferente na cruz de Cristo? Porque quando nós pensamos, ela não foi única. Não existiu somente a cruz de Cristo. Antes de Cristo, já se tinha o hábito de crucificar aqueles que eram condenados. Depois de Cristo também continuou as crucificações. Jesus não foi o único que morreu naquele dia numa cruz. Do lado dele existiam duas pessoas que também foram crucificadas. Por que escolher a cruz? Por que os cristãos daquela época, os apóstolos, não escolheram como símbolo a manjedoura onde o menino nasceu? A estrela que guiou os reis, magos e todos os pastores? Por que não escolheu um jeguinho que entrou com Jesus em cima dele? Por que não escolheu o cálice de vinho, o pão? Por que não escolheu o peixe? Por que foram escolher a cruz? A cruz de Cristo é única. Apesar de tantas e tantas outras pessoas terem sido crucificadas, a cruz de Cristo é única. Não existe no mundo outro símbolo que nos faça lembrar do sacrifício. Quando você olha para a cruz, mesmo aquele que é incrédulo, ele lembra de quem? De Jesus Cristo. Porque não é só a Bíblia que fala de Jesus Cristo. Os livros históricos também falam de um Jesus que, por pregar o amor e por incitar o amor, foi morto por inveja. Flávio Joséfo, ele não se converteu ao cristianismo, ele era um judeu, e ele relata esse Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para a cruz,
a gente tem a certeza de que não foi mentira tudo o que aconteceu. Porque na ressurreição de Cristo, inúmeras pessoas já tentaram desmentir esse evento. Jesus Cristo ressuscitou. Só que, quando a história comprova, como é que eu sei a veracidade disso? É igual nós não estudamos que o Brasil foi descoberto por quem? Pedro Álvares Cabral. Os índios já estavam aqui. Vamos lá para a história. Não atrapalha a história. Deixa a história correr. A história diz que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não é isso? Como é que a gente sabe da veracidade disso? Se aconteceu há mais de 500 anos atrás. Por causa das testemunhas. Não foi só uma pessoa que disse. Foram várias pessoas que relataram o evento. Na ressurreição de Cristo, teve mais de 500 testemunhas que disseram ter visto, falado e comido junto com o Mestre. Então não tem o que questionar. Só que para as pessoas que não compreendem, é loucura. O título que mais o cristão leva é qual? Crente é tudo doido. Esse povo é tudo louco. Olha lá gritando aleluia, gritando glória a Deus para quem? Hoje mesmo passou um monte de jovem aí enquanto eu estava aqui orando, dando risada. É loucura para eles. Porque eles não conseguem compreender aquilo que eu compreendo. Que é o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios. Para o judeu, por que o judeu não cria que Jesus Cristo é o Messias? Eles tinham uma certa dúvida até o momento da crucificação. Porque eles acharam que Deus, o oriental, ele acha isso, que um Deus jamais se rebaixaria à posição que Jesus Cristo se rebaixou, ao ponto que ele chegou de ser humilhado, de ser açoitado. Que um Deus não faria isso. Deus mandaria fogo do céu e acabaria com tudo. Deus levantaria uma bandeira, colocaria o povo de Israel atrás e destruiria todo o Império Romano para governar junto com Israel. Então, para eles é inquestionável, o Messias não veio ainda, porque Deus não se humilharia daquela forma. O grego sempre buscou na sabedoria o conhecimento de todas as coisas. Para o grego, para o ocidental, para nós que as coisas estão ligadas ao intelecto, eu já falei aqui que Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele fala que a vida eterna é essa: que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a quem Tu enviaste. O conhecer para o oriental está materializado em ter uma relação íntima. É como o esposo e a esposa se relacionam. Porque em Mateus capítulo 1, verso 26, no final ali do capítulo 1, eu não tenho aqui de cor o versículo. A Bíblia diz que José não conheceu Maria enquanto ela não deu a luz ao filho e pôs o nome nele de Jesus Cristo. Para o oriental, o conhecer está relacionado a ter uma intimidade. Para o ocidental, o conhecer é aprender. Então, para o grego, ele punha na cabeça que eu me achego a Deus através do conhecimento. Quanto mais eu estudar, mais eu posso chegar à presença de Deus. O estudo é bom? É bom. Por isso que Paulo fala que a letra às vezes mata, mas o Espírito não, o Espírito vivifica. Paulo era fariseu.
Foi um homem que tinha um conhecimento muito grande acerca da palavra de Deus. Foi o homem que mais escreveu no Novo Testamento. Por quê? Por causa do seu conhecimento. Só que ele não se esqueceu que ele dependia do Espírito. O Espírito Santo tem que agir na minha vida para que tudo o que eu conheço seja transformado em bênção na vida das pessoas. O Espírito Santo tem que agir na minha vida para que não seja eu falando aqui, mas seja Deus falando através dos meus lábios. O Espírito Santo tem que agir aqui no nosso meio, porque só o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo vindouro. Se não for a ação do Espírito Santo, nós vamos estar participando de uma palestra motivacional. E não é esse o intuito da Igreja de Jesus Cristo. O intuito da Igreja de Jesus Cristo é pregar a mensagem de Deus, aquela que é loucura para aquele que ainda não entendeu que Deus o ama e quer salvar a sua alma do inferno. Existem muitas pessoas que acham que tudo que nós falamos é conto da carochinha, que é um faz de conta, e que no final todos viverão felizes para sempre. Não é. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Paulo fala que nós não vamos ser condenados, nós já estamos condenados. Jesus Cristo veio nos trazer uma oportunidade de nos salvar. Eu não vou ser condenado pelo pecado que eu cometi. Eu vou ser condenado pela graça que eu recusei, pelo sacrifício que eu não reconheci. É isso que vai me condenar. O meu pecado não, porque se eu falar que eu vou ser condenado pelo meu pecado, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo. Jesus Cristo morreu para nos salvar, nos perdoar dos nossos pecados, para que Deus nos perdoasse dos nossos pecados. Ele morreu, nós fomos perdoados. Mas e aí? Eu vou reconhecer o sacrifício dele na cruz? Eu vou reconhecer ele como meu único Deus, Senhor e Salvador? Eu vou reconhecer aquele símbolo como um ato de vergonha para a minha vida, porque por causa dos meus pecados, Deus teve que se fazer homem, sofrer, padecer e morrer, para que eu tivesse a oportunidade de poder aceitá-lo como Senhor na minha vida. O que a cruz significa para mim? A cruz é loucura, até para alguns irmãos que estão no nosso meio há muito tempo. Existia uma mulher que eu sempre visitava ela na minha terra, e um dia ela estava revoltada, e eu cheguei e tentei acalmar o coração dela. Ela falou: pastor, não vem com esse papo que Jesus Cristo vai voltar não, porque faz 30 anos que eu estou na igreja e todo mundo fala que ele vai voltar e ele não voltou. Cristãos, crente, há mais de 30 anos. Como pode uma pessoa ficar tanto tempo dentro da igreja e não entender a mensagem da cruz? Como pode uma pessoa frequentar tantos e tantos cultos, ler a palavra de Deus, testemunhar inúmeros testemunhos, presenciar milagres e milagres e não crer na palavra de Deus? Será que nós vamos ficar com esse intelecto ainda de ocidental, de grego, na nossa mente? Ou com o coração de um fariseu? Porque existem muitos que não creem, porque quando você vai falar que Deus amou o mundo e deu o seu Filho, fala: mas Ele é Deus. Ele é Deus, por isso que Ele deu. Qual a diferença de Deus para mim? Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer? Como Abraão, Deus mandou ele matar o único filho que ele tinha. Era já
uma profecia, uma tipificação do sacrifício que Jesus Cristo ia passar por nós. Mas as pessoas estão frequentando igrejas, eu não sei se querem fugir da realidade, se querem fugir de alguma coisa em casa, se quer ter um tempo para espairecer a mente, mas existem muitos que frequentam a igreja como se fosse um clube social. E nós não estamos num clube social, nós estamos num hospital de Deus, onde nós somos tratados e curados na alma. Se eu não deixar Deus tratar o meu coração de maneira nenhuma, eu vou melhorar como pessoa. E Deus anseia, Ele está ali com a luva, com a máscara, com o seu avental, doido para te operar. Maluco, sabe aquele cirurgião psicopata que fica de madrugada esperando um acidente chegar? É Deus olhando para a sua vida e falando assim: deixa eu te operar, deixa eu arrancar isso de dentro de você, deixa eu tirar isso, porque isso aí não pertence ao seu corpo. O pastor leu aqui sobre a porta estreita. Sabe por que o caminho é estreito? Porque não cabe mais nada, só você. Não adianta você querer passar com outras coisas, é só você. Não adianta você pegar a sua mulher ou o seu esposo aqui do lado e querer passar, não, é só você. Se o seu esposo, se a sua esposa quiser vir, que venha atrás, mas é só você. A gente que fica querendo dar uma de Espírito Santo na vida das pessoas. No mundo, isso eu uso muito quando eu dou aula. No mundo existem 5 seres: Deus, Jesus, o Espírito Santo, o diabo e o ser humano. Deus é o Criador e o juiz de todas as coisas. Jesus Cristo é o Salvador e o advogado de todas as coisas. O Espírito Santo é aquele que convence as pessoas de todas as coisas. O diabo é aquele que acusa todas as pessoas. Ao homem foi dado uma função só, uma: ser o pregador do Evangelho de Cristo. Só que o homem quer ser juiz, advogado, ele quer ser aquele que convence, ele quer ser o acusador, mas ele não quer cumprir a função dele, que é pregar a palavra de Deus. Aleluia! O que a cruz representa para você? Ontem eu estava conversando com uma irmã e ela me pedindo um conselho de como agir diante de determinadas situações em que pessoas são pecadoras, mas não frequentam a igreja por causa dos crentes mesmo. De pessoas que, por causa do seu egoísmo, por causa do seu preconceito, expulsam essas pessoas. Aqui é a casa de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Se não for Jesus, desliga. Deus amou o mundo. Então, se Deus amou o mundo, a igreja é para qualquer pessoa. Qualquer um pode entrar aqui. Sabe por quê, meus amados? Qual é a minha diferença para uma prostituta? Qual é a minha diferença para um homossexual? Qual é a minha diferença para um assassino diante de Deus? Nenhuma, porque pecado é pecado. Só que a pessoa que vier na casa de Deus, ela tem que saber que o meu conceito sobre determinadas coisas. Eu não vou ofender ninguém, não vou expulsar ninguém, só que a pessoa não pode entrar aqui achando que eu concordo com aquilo que ela fala. O problema é que tem um monte de cristãos se guardando hoje. Eu não vou ofender ninguém, eu vou amar as pessoas como Deus me amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é incondicional, mas o pecado não pode estar junto dele. A cruz nos livra do pecado. A cruz nos faz resistir às tentações. A mensagem da cruz ela é muito pesada.
Muitos rejeitam essa mensagem. Muitos não querem ouvir essa mensagem. Mas a cruz é a única mensagem que pode salvar o ser humano. Porque todos nós somos pecadores. E se não nos arrependermos, nós não vamos conseguir obter a graça de Deus sobre a nossa vida. Se eu não me arrepender e me converter, começar a andar na contramão do que o mundo dita, as coisas não funcionam. Se eu não me arrepender e verdadeiramente eu deixar o Espírito Santo regenerar a minha vida, de maneira nenhuma eu vou obter a graça de Deus. Nós temos que ter uma postura diante desse Deus. Quando eu era menino, eu falava como menino, mas agora eu não sou mais menino, então eu deixei as coisas de menino. Como essa pessoa que eu falei, 30 anos na igreja, agindo como menino ainda. Achando que a vinda de Cristo era ponto da carochinha. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é um dia, e um dia igual a 1000 anos. Se a gente for olhar por essa lógica, faz 2 dias que Cristo subiu. 2 dias. Faz muito pouco tempo. Meus amados, ter conhecimento não é tudo. A teologia, o que é a teologia, pastor? A teologia, na minha opinião, não é a ciência que estuda Deus. A teologia estuda o ser humano. Porque Deus não tem como estudar ele. Na teologia você estuda sociologia, psicologia, antropologia, geografia. E que isso está relacionado a Deus. Está relacionado ao ser humano. A teologia tenta compreender a criação de Deus para descobrir o que Deus quer. Não vem falar para mim que a teologia, eu sou teólogo, então eu posso falar. Não quero criar uma doutrina aqui, mas eu não acredito que a teologia é uma ciência que estuda Deus. É uma ciência que estuda o ser humano e tenta descobrir o que Deus quer dessas pessoas. Porque você já se fez essa pergunta: por que eu nasci? Para que eu nasci? Qual é o propósito meu aqui nessa terra? Essa dúvida paira no coração de todo ser humano. Esse vazio que não é preenchido, aí o cara vai para as drogas, vai para a bebida, vai para a prostituição, vai para tantos lugares, achando que isso vai tirar essa dúvida, e não vai. Porque eu só vou descobrir por que eu fui feito, por que eu nasci, qual é o propósito da minha vida nessa terra, o dia que eu me entregar verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus e olhar para a cruz como um símbolo que salva a minha alma do inferno. Até quando nós não vamos compreender isso? A cruz é a única mensagem que conforta. O irmão Júlio falou da depressão. Eu tive depressão. Quando eu decidi vir para São Paulo, eu estava deixando um período de depressão em que eu queria muito tirar a minha vida. Só que eu não tinha coragem. Porque eu já conhecia a palavra de Deus. E eu falava assim: se eu tirar a minha vida, eu vou para o inferno. E eu não quero ir para o inferno, então Deus tira a minha vida. Eu sonhava em estar dirigindo um caminhão limpo, acabar comigo. Um dia eu estava de moto, um caminhão atravessou, eu falei: agora, eu saí igual uma melancia rolando no asfalto, porque gordo parece melancia.
rolando, e eu só ouvindo os conta-fortes do capacete. Não aconteceu nada. E aí Deus me pôs essa mulher como uma luz no fim do túnel. Glória a Deus! E me mandou a 745 quilômetros da minha terra para começar uma nova história, uma nova vida, para me achegar à presença dele. Porque eu deixei casa, eu deixei parentela, eu deixei toda a minha vida social. E aí Deus vem me apresentando irmãos para provar para mim que eu, mesmo estando longe da minha família, eu não estou sozinho no lugar que eu estou. Porque a cruz também nos une. A cruz, ela traz união para aqueles que a reconhecem como símbolo de salvação. A cruz nos torna família, nos une, nos traz comunhão. Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que a mensagem da cruz pare de ecoar dentro do nosso coração. Porque eu tenho visto várias e várias igrejas que têm adotado costumes do mundo para agradar as pessoas que estão lá dentro. Eu ainda estava lá no Mato Grosso do Sul, eu fiquei sabendo de uma rave que ia ter gospel de 3 dias. Não sei se ia ter o êxtase ungido, porque toda rave tem a palhinha, certo? E ungir com óleo de leite de cabras. Porque como pode fazer uma rave gospel? Aí você vem numa igreja com 2 horas de culto, pede para o povo ficar em pé, e o povo não gosta de ficar em pé. Mas vai lá para a rave gospel, 3 dias pulando. Poxa, você vai fazer uma vigília, dá 1 hora da manhã, está todo mundo reclamando, querendo ir embora. Porque não entenderam o que é a cruz. A cruz, ela tem que fazer diferença na nossa vida, na minha vida, na vida de vocês. A cruz tem que fazer eu olhar para um perdido e querer abençoar a vida dele. Não sabe pregar? Ora. Ora é a maior ferramenta que o cristão tem. Ora pela pessoa sem ela saber que você está orando. Deixa Deus agir na vida da pessoa através da sua oração. Aleluia! Através do amor de Deus que flui por você. Não deixe de orar pelas pessoas. Pastor, eu não sei pregar, não pregue. Essa frase eu carrego comigo de Agostinho de Hipona. Ele diz assim: viva o Evangelho, se necessário pregue. Tem muita gente pregando, mas não vive. Tem gente que fala, mas você vai ver a vida dele nos bastidores, é totalmente ao contrário daquilo que ele fala. Então viva o Evangelho. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que estão de olho na sua vida. E se você viver o Evangelho, essas pessoas vão ver que verdadeiramente você serve um Deus. E elas vão querer conhecer esse Deus e transformar a vida delas como a sua foi transformada. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 5. Já vou encerrar. Eita, óculos abençoado, meu Deus do céu. Verso de número. Eita, onde que é? Agora lascou aqui. And the hand to shout at the way. Jesus me abraça. — 36. — 5:36. Vocês me perdoem, gente, é que está tudo embaçado aqui.
Diz assim: e lhes acrescentou essa parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova. E além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho ou odre velho, em algumas traduções. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente e derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz: o vinho velho é bom o suficiente. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Eu adoro Jesus porque ele conta as coisas assim e o povo fica tudo porque é loucura. Quando você põe o vinho novo num odre velho ou num saco de couro velho, ele fermenta e ele estufa aquilo até o seu limite máximo. Se você beber aquele vinho e depois colocar um vinho novo ali novamente, ele vai estufar e aquele couro não vai aguentar mais, ele vai rasgar. Assim como a roupa também. Jesus dá o exemplo do novo com o velho. O que ele está querendo dizer com isso? A mensagem que ele trouxe às pessoas, que ele trouxe a nós, é uma mensagem nova. Uma mensagem que é pregada de forma diferente do que as outras religiões pregam. Eu fui um bandista, fui católico, pertenci a várias religiões. E eu olhava para Deus, já falei isso aqui, como um velho, barbudo, sentado num trono, com o chicote na mão, doido para castigar o ser humano. Era essa a visão que eu tinha de Deus. E Jesus Cristo veio e derrubou toda a crença que aquele povo tinha em relação a Deus. Tudo que eles pensavam, Jesus Cristo combatia e provava por A mais B que era diferente. Então o que ele estava querendo dizer? Não adianta você querer colocar essa mensagem nova na cabeça dessas pessoas que estão com a mente velha. Se não houver uma renovação no espírito, na mente dessas pessoas, elas não vão suportar a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é loucura para elas. Elas não conseguem perceber que Deus se fez homem e amou o mundo todo, e se sacrificou para que as pessoas tivessem a oportunidade de se salvar. Se elas não tiverem a renovação do Espírito de Deus na mente delas, elas não vão conseguir entender essa mensagem. Por mais que eu pregue, que você pregue, se a pessoa não tiver uma renovação na mente dela, ela não vai conseguir entender. Ela vai se machucar. Ela não vai suportar. Por que a gente vê várias pessoas entrando por Evangelho e lá na frente se desvia e fica pior do que estava quando chegou? Porque não entendeu a mensagem da cruz. Ele se emocionou, caminhou um tempo e depois desanimou. Sentiu saudade do Egito, porque a mente dele não foi renovada. Eu sempre falo isso aqui. A gente tem que trocar o chip. Se você não trocar o chip e começar a pensar de uma forma diferente, de maneira nenhuma você vai conseguir suportar as pressões que vão vir sobre a sua vida. Por que o crente é louco? Porque está passando por prova, ele está dando glória a Deus. Se hoje você descobrisse que tinha uma doença terminal, o que você faria? Dava glória a Deus? Ou se desesperaria e amaldiçoaria Deus como a mulher de Jó queria que ele fizesse? Aqueles que compreendem a mensagem da cruz não amaldiçoam Deus, não reclamam de Deus. A minha mala, a Ana não gosta que eu falo isso, mas a minha mala está prontinha.
A hora que chegar o trem das 9, eu pulo dentro. Vai que o papai fala assim, Bill 259, e era a minha senha. Tá prontinho, minha mala. Vai embora. Eu não tenho medo de morrer, meus amados. Eu tenho medo da cama. Da cama eu tenho medo. Mas de morrer, não de jeito nenhum. Se eu morrer, eu vou estar com o Pai. Eu tenho certeza, convicção da minha salvação. Se você não tem ainda, então toca o chifre. Muda a sua forma de pensar. Compreenda a mensagem da cruz. Porque as coisas do mundo são muito magníficas para a nossa carne. Elas atraem a nossa carne. Mas a nossa alma. Por isso que a gente tem que lutar com o Espírito. Por isso que a gente tem que orar. Por isso que a gente tem que buscar. Por isso que a gente tem que querer a cruz de Cristo na nossa vida. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Aleluia. Jesus não vai resolver seu problema. Ele vai te dar condições para resolver o seu problema. É diferente dele vir resolver o seu problema. Nós estamos acostumados com um Deus mordomo, e Deus não é mordomo, Ele é Senhor, Ele é Pai. Eu amo a mensagem da cruz. Ou de cruz. Quem não conhece esse hino? Sim, eu amo a mensagem da cruz. E você coloca essa cruz no seu coração e verdadeiramente entenda a mensagem que ela quer te passar. Renove a sua mente no Espírito Santo e deixe o que é novo de Deus entrar na sua vida e transformar a sua vida hoje. Porque pode ser que amanhã não dê tempo de você renovar. Pode ser que amanhã tudo aconteça e você parta sem a condição de ter aceitado a graça de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.